Fala galera, beleza? Estamos aqui na parte 2 do nosso vídeo sobre MapStruct. Meu amigo Jorge, beleza, amigão? Fala, Rafa, beleza? Fala aí, galera. Belezinha? Quanto tempo, hein? Depois de uma semana, estamos de volta, hein? Não é? Uma semana para quem está assistindo, né? Mas para a gente que está gravando foi imediato. A gente só fez um delayzinho. O tempo passa diferente na internet, né? É. Então, legal. Só dá Boa. uma recapitulada sobre o que você mostrou no vídeo 1. Boa, Por vamos lá. favor. Então, no Bem vídeo 1, rapidão. a gente começou a falar do MapStruct, né? Que é uma biblioteca para fazer mappings, né? Transformações aí entre DTOs e entidades, entre objetos. E nós vimos o uso básico dele, que é converter entidade em DTO e DTO em entidade, né? E nós fizemos a transformação do nosso código que usava uma entidade no controller para passar a usar um DTO, né, para passar a fazer uso de um DTO aqui no lugar da entidade, e o uso do MapStruct para fazer essas conversões aí de forma simples aí para a gente, né, por meio do mapper aqui. Na sequência, né, agora, nós vamos fazer um negócio um pouquinho mais complicado aí, né? Então, eu deixei uma aplicação preparada de exemplo, né? Essa aplicação ela vai expor uma API de cadastro de pessoas, tá? Que tem um post e um get só. Né? Na vida real, isso aqui seria uma API de terceiro rodando num servidor que você não tem acesso ao código nem nada, tá? Eu vou rodar isso aqui direto do terminal, tá? Então, é só executar o Spring Boot aqui. Deixar ele subir essa aplicação aqui pra gente. Nossa, uma caveira ali, mano. A API do mal aqui. Então, ó, beleza, ele subiu, né? Deve estar funcionando na porta 8081. E esse cara tem Swagger, que é o que normalmente nós teríamos, né? O cara, ele ou te dá uma documentação mais formal, ou te dá um diagrama de classes, ou um Swagger para você entender como é que a API está funcionando. E no Swagger desse cara, a gente vai ter um GET para consultar as pessoas que já foram salvas, né? O contrato é um ID, um name e um documento federal document, né? E tem um cadastro, né? Um post aqui. E lá eu tenho ID, name e federal document também. Né? Esse é o contrato da API lá. Então, vamos primeiro ver se essa API está funcionando, né? Eu vou aproveitar o Swagger dele aqui. Se eu der um tryout, eu consigo copiar o curl. E consigo importar no Postman, tá? Então, se eu der um import, colar o curl, tá lá o getzinho dele. Beleza? Então, no get, ó, não tem nada, né? Não tem nada cadastrado ainda. Vamos olhar o post dele aqui agora. O post eu também posso criar, tá, pessoal? Fiz importando aqui, mas eu posso criar também, né? Então, vou ter aqui person, vou ter um body aqui, que é um JSON, texto não. E aí, o que ele recebe lá? Vamos olhar lá de novo. Ele recebe este cara aqui. Só que ele não vai ter, eu não vou passar o ID, né? O ID é autogerado. Então, basicamente, vai ser name e documento federal. Bom, vamos fazer a tentativa aqui. Vamos cadastrar o Barry Allen e vamos gerar um CPF para ele aqui. For devs, então, CPF. Aqui eu estou só testando a API, tá? Só para entender como é que ela funciona, né? Ó, cadastrei. E beleza, ó, né? Então, a API que foi entregue, ela está funcionando, beleza? Volta uma lista aí. Só que agora a gente vai ter um problema, porque eu preciso integrar com essa API, e o contrato da API é nome e documento federal, e documento federal aceita CPF ou CNPJ, tanto faz. Né? O nosso contrato aqui, ele é diferente, né? Ele tem name, e aí vai ter o CPF, né, para pessoa física, ou o CNPJ para pessoa jurídica. Então, você percebe que eu vou ter que mapear os dois campos para um campo só lá na API. E é esse o problema que a gente vai resolver, beleza? Esse é o uso que a gente vai fazer aí do MapStruct. Então, vamos lá. Né?
A primeira coisa que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou vir aqui no meu código e eu vou criar aqui duas representações, né, para request e para response daquela API lá de terceiro, tá? Então, a request tem name e documento federal, né? E a response tem ID, name e documento federal, certo? Então, vamos lá. Eu vou, no meu pacote de modelo mesmo aqui, vou criar um pacote chamado request. E eu vou criar um outro record aqui, que eu vou chamar de person API request. Vai ser um record. Beleza? E aí eu vou passar os campinhos aqui que eu tenho, né? É string name, que ele usa lá, né? String name e string documento federal, beleza? Nesse cara aqui eu também quero um builder, tá? Então eu vou criar um builder aqui com o Lombok, né? E pronto, eu tenho o body agora da request, certo? Agora eu vou criar o body da response. Então vamos lá. Dentro aqui de model, eu vou ter um pacote response. Eu vou ter um cara aqui que eu vou chamar de person API response. Também vai ser um record, né? E aí é o mesmo esquema, só que agora eu tenho ID, né? Eu posso inclusive fazer isso aqui, ó. Copiar e colar. Né? Só que agora eu tenho um ID também. E aqui eu também quero um builder. Builder. E aqui eu vou querer, além do builder, no response, eu vou querer outra coisa. Eu vou colocar um JSON ignore properties, tá? Por quê? Às vezes você vai integrar com a API e a API tem 200 atributos. Só que dos 200 atributos, eu só vou usar 3, por exemplo, do response body que vem lá. Então eu vou falar para ele que ele vai ignorar algumas propriedades, beleza? E o que ele vai ignorar? Né? Tudo aquilo que for desconhecido. Tudo aquilo que eu não tiver aqui, por exemplo, se eu não tiver o name aqui, o name vai ser ignorado. Tá? Ele não vai trazer esse name, ele vai ignorar esse campo para mim. Beleza? Então, eu vou deixar essa anotação também aqui. Bom, agora que eu criei aqui, né, o request, o response para cá, agora vem a parte que vai dar mais trabalho, que é criar o cliente HTTP que vai fazer essa chamada lá. Beleza? Então, aqui no meu pacote de fora, aqui, né? Meu pacote raiz aqui, eu vou criar um pacote chamado request e eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de... Ô Jorge, qual que você prefere? Hash template ou FEM? Hash template ou? FEM. Cara, eu usei muito o REST template, tá? Eu prefiro o REST template. Nesse caso aqui, a gente vai usar um cara nativo do Spring Boot, que veio do Spring Boot 3 e usa o Java 17, que vai ser um cara chamado REST Client. REST Client, legal. REST Client. Opa, criei errado aqui o negócio. Vou criar um pacote chamado request. Fora, né? E dentro aqui eu vou criar uma classe chamada person request. Beleza? Acho que é isso aí. Bom, nessa classe eu vou querer ter algumas coisas, tá? Eu vou querer ter logs. Então, com o Logbok, eu vou usar o SL4J, beleza? Eu vou falar que esse cara é um componente, porque eu quero injetar ele, né? Eu vou injetar ele mais tarde. E eu vou usar um required args constructor aqui para poder injetar coisas nessa classe, tá? A gente vai precisar injetar algumas coisinhas aqui, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou dizer para o Spring Boot aqui, para minha aplicação, qual que é o URL que eu quero integrar, beleza? Então, private string URL. Só que eu não quero colocar o URL aqui, assim, né? Por quê? Porque isso aqui vai variar de ambiente para ambiente, isso aqui vai variar de várias formas, eu não quero
expor essa URL aqui no meu código, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma anotação aqui de Spring, que é a value, tá? Cuidado quando for usar isso aqui, porque se você estiver usando o Lombok, vai ter value do Lombok também. E o que a gente quer usar não é a do Lombok, tá? O que eu quero usar é da Spring Framework aqui, ó. Então, eu vou falar assim, ó, value, e eu vou usar um template string aqui, tá? Nesse value, eu vou dizer o seguinte, ó, Spring application, Spring application parameters person-api create person URL. O que é isso aqui? Tá? Eu estou dizendo que eu tenho na aplicação uma propriedade, né? Isso aqui é um placeholder, né? Eu tenho uma propriedade que fica nesse caminho aqui, na application, parameters, tal, até o URL, beleza? Onde que vai ficar essa propriedade? Essa propriedade ela vai ficar aqui, ó, dentro de main, resources, no meu application.yaml, beleza? Então, já tem algumas configurações aqui, né, da aplicação, e aí eu vou seguir aquele caminho que eu coloquei lá, ó. Então, vamos lá. Spring, né, aqui, dentro de application, eu já tenho name. Então, dentro de application, eu vou ter também parameters, beleza? Dentro de parameters, eu vou ter person-api. Dentro, eu vou ter create-person, vou até copiar aqui. E dentro eu vou ter o URL. Beleza? Então, criei aqui o caminho. Agora, como que eu falo qual que é o valor, né, que vai substituir esse placeholder? Tá? Aqui em URL, eu vou dizer o seguinte. Eu vou criar uma string aqui e eu vou dizer qual que é o URL que eu quero. Tá? Só que tem um porém. Né? Só que tem um porém aqui. Eu quero usar uma variável de ambiente para quando eu subir isso aqui para produção, homologação, né? Essa variável vai ser substituída. Então, vou fazer mais ou menos igual está aqui embaixo. Ó, né? Aqui é o nome da variável de ambiente e do lado é o valor default, valor padrão, caso essa variável de ambiente não exista. Beleza? Então, vou fazer algo parecido. Né? Eu vou falar que a minha variável de ambiente aqui, vou falar que o nome dela vai ser person URL. Beleza? Caso essa variável de ambiente não seja encontrada, né, caso por algum motivo ela não exista, o valor padrão vai ser http://localhost 8081/person. Beleza? Num cenário real, você não teria localhost, né? Você teria o endereço de dev lá da API. Tranquilo? Rafa, qualquer coisa, interrompe aí, hein? Beleza? Tá bom. Até aqui, tranquilinho? De boa? Suaveira. Então, ó, então agora, esse cara aqui, né, esse placeholder aqui, ó, ele remete, né? Ele vai remeter aqui a esse caminho, beleza? Vamos lá agora. Agora vamos continuar escrevendo o nosso cliente aqui. Agora que eu tenho a URL dele aqui, né? Qual que é o próximo passo? Eu vou injetar tanto o Customer Mapper quanto o Object Mapper, tá? Então, Final Customer Mapper, que a gente já tinha, né? Quanto um Object Mapper aqui, tá? Esse Object Mapper, ele vai ser usado mais para frente para a gente transformar a resposta que vai vir em JSON, tá? Vou fazer um negócio aqui. E aí, feito isso, a gente vai escrever um método que vai fazer a request, beleza? Então, public, né? Ele vai devolver o person API response que a gente criou e ele vai usar de parâmetro o nosso customer DTO. Beleza? Que é o customer DTO que a gente já tinha lá, né? Já utilizava.
Aí, a gente vai usar um cara chamado REST Client. O cara aqui, ó. Que é do pacote Web Client, tá? Do Spring Boot. Então, você não precisa instalar a biblioteca, não precisa ter nada instalado para usar esse cara, tá? Só o Spring Boot mesmo, e ele já vai funcionar. Tem outras classes aqui para customizar, configurar, tá? Nesse caso, a gente vai fazer uns bem simples, tá? Então, o REST Client, ele tem um builder aqui, né? Ele tem algumas coisas que a gente pode passar para ele, beleza? Então, a gente vai começar aqui com a nossa configuração, dizendo o seguinte, ó. Create, né? Você pode criar ele vazio, passando uma base URL ou passando um REST template, tá? Nesse caso... Olha o nosso REST template aí. Não é? Nesse caso, eu vou passar só o URL, tá? Então, create URL. Aí eu falo qual que é o verbo HTTP que eu quero usar, tá vendo? Delete, get, head, né? Eu posso usar method, passar um method se eu quiser, né? HTTP method e por aí vai. Nesse caso, eu quero um post, tá? Porque o que eu quero fazer aqui? Eu quero usar esse endpoint aqui, ó. O de criar pessoas lá, beleza? Então, vai ser um post, né? Se você tiver headers para passar, você pode especificar ou em header, você passa um por um, ou em headers, beleza? Nesse caso aqui, eu vou passar só um header aqui. Então, vou colocar aqui headers, né? Apesar de ser um só, eu vou usar headers para demonstrar, tá? E aí, o que ele me dá aqui, ó? Eu vou dizer qual que é o header que eu quero usar. Vou dar outro. Vou chamar só de header. Qual que é o HTTP header, né? E eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou usar o set. Aí tem vários sets que você pode usar, tá? Sept, cache control e por aí vai. Né? Allow e tal. Basic out, se é uma API autenticada, tá? Basic out, você pode usar esses. Mas o que eu vou usar aqui é só o content type, tá? Beleza? E aí, o que eu quero passar, né? Media type, application JSON. Porque é uma API que exige que seja um JSON, tá? Então, eu vou passar só esse header, né? Body, eu vou passar qual que é o request body que eu vou usar, né? No caso, no body, eu tenho que passar isso aqui, ó, tá, pessoal? Esse request body aqui, beleza? Eu vou deixar o body para depois, tá? Eu vou terminar de configurar e a gente volta aqui no body. Exchange, eu vou chamar Exchange para fazer a request efetivamente, tá? E o que o Exchange recebe, né? Ele recebe request e response como parâmetros aqui, beleza? E aí ele vai devolver alguma coisa, né? Nesse caso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou validar para saber se a resposta foi com sucesso ou não, tudo bem? Então, olha só, if, né? Se o status code do response for de erro, né? Se é um erro aqui, aí eu vou logar, então log.error, eu vou dizer assim, ó, teve um erro enquanto estava criando um person com status tal, status code tal, beleza? E aí eu vou pegar response, status code, beleza? Então, se o response vier com erro, ele vai fazer esse log e eu vou lançar uma exceção. Então, throw new, create person, except. Só isso. Eu vou criar depois. Se não deu erro, né, então eu vou colocar um log de info e eu vou dizer o seguinte, ó, recebi, né, foi recebido uma resposta com sucesso, enquanto está... ao criar um person com status code e tal. E aí, de novo, né? Esse. E eu pego o status code. Beleza? E eu vou retornar, né? Return response body true. Então, o body que vier lá, eu vou transformar no meu person API response. Que a gente escreveu lá, né? Que é o
response que tem isso aqui, o ID name e federal document. Beleza? Para finalizar aqui, ó, eu só preciso fechar, né? E colocar um ponto e vírgula ali. Então, essa aqui é a request, tá? Que a gente vai fazer com o REST Client. E faltou passar o body aqui, né? Só que aí tem um problema. Se eu passar o meu Customer DTO, ele tem tanto CPF quanto CNPJ, e o que eu preciso lá é o Federal Document, certo? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar o MapStruct para resolver esse problema aqui para mim. Tudo bem? Uhum. Primeira coisa... Oi? Beleza. Beleza? Pô, fora que tá um monólogo, né, cara? Se você tem qualquer coisa aí, fica à vontade, hein, Rafa? Não, só tava interagindo. Aí, olha só. Primeira coisa, tá? Esse body, ele tem que ser um JSON, certo? Então, eu vou criar um método auxiliar aqui para converter esse cara em JSON. Independente do que for passado aqui, tá? Então, JSON, né? E eu vou passar alguma coisa aqui para esse cara. Beleza? Vamos criar esse método aqui. Ele vai ser um private. Ele vai receber um tipo que a gente ainda não sabe o que é. Beleza? Vai devolver uma string. O nome dele é toJSON. E ele vai aceitar um tipo também que a gente não sabe o que é ainda. Ok? A gente vai generalizar aqui. Bom, como eu sei que isso aqui vai lançar uma exceção, o que eu quero fazer? Eu vou pegar o Object Mapper e vou escrever o valor que tem nesse tipo como uma string. Beleza? E isso aqui, já por si só, já vai transformar o objeto, né, que eu passar aqui em JSON. Tá? Simples assim. Só que isso aqui lança uma exceção, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui no try catch. Beleza? Se der erro aqui, eu vou colocar um log de erro, né? E vou falar que ele falhou ao serializar. Failed to serialize. O que ele falhou na hora de serializar e qual que foi a exceção que lançou. Beleza? Então, isso aqui vai converter o que eu passar aqui para JSON, certo? Vamos fazer um teste com o Customer DTO só para ver se funciona, tá? Deixa eu só chamar só de DTO. Só para ver se isso aqui funciona. E vamos criar a classe de exceção, né? No pacote exception. Essa classe não tem muito segredo, tá? Eu vou só falar que ela estende de runtime exception. E que o response status dela é um bad request. Beleza? Tem muito segredo aqui. Tá aí, então, nosso cliente, tá? Como é que eu vou usar isso aqui? Né? Lá no service, no customer service, quando eu receber um pedido para criar, né, eu vou injetar aqui a request. Então, person request, certo? E antes de eu criar, né, eu vou dizer o seguinte, ó, request.create e vou passar o DTO, beleza? Isso aqui vai me devolver um response e depois eu vou usar ele. Tranquilo? Aí, Rafa, eu vou debugar, tá? Só para a gente ver funcionando. Uhum. E para ver que vai dar erro. Também. Bom, tá tudo certo aqui. Acho que eu consigo subir. Deixa eu ver. Ó, subiu. Quem diria? De primeira, então, beleza. Né? De primeira. Bom, subiu. Vamos tentar, então, usar. Né? Eu vou chamar o meu endpoint. Tá? Eu não estou na page terceiro, né? Estou no 8080 aqui, que é a minha aplicação. Eu vou tentar criar uma pessoa física, tá?
Deixa eu só passar outro CPF, que aquele lá já foi usado. Então, toma. Bom, parou aqui no breakpoint, né? Eu consigo ver o meu DTO, tá preenchidinho, né? Aqui. E aí, vamos lá, ó. A hora que eu fizer a request aqui, vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai lá para o REST Client, tá? Vê que ele está usando a URL, né, do fallback, já que ele não achou a variável de ambiente, beleza? E eu vou validar o que ele está fazendo aqui no body, ó. Então, no toJSON aqui do body, ó, eu vou usar essa ferramentinha aqui, ó, que é o Evaluate Expression, tá? Então, Evaluate, você vê que ele me deu um JSON, tá vendo, ó? Vamos olhar o valor. Então, copy value, né? Vou colocar isso aqui no editor de texto aqui. Isso aqui é um JSON. Consegue dar um pouquinho de zoom? Boa. Oi? Para aumentar, né? Foi, já ia. Já ia. Então, olha só. O body que eu estou mandando para a API é esse aqui, ó. Né? Ou seja, não vai funcionar, né? Porque lá ele espera não natural person, e sim federal document, né? Então, o meu body aqui, ó, como o body não tem nada a ver com o que a API espera, vou voltar lá para a IDE, isso aqui vai resultar em erro, tá? Vamos lá. Ele fez a request, ele deu sucesso até. Curioso, ele deu sucesso, mas o nome que ele passou foi diferente. Mesmo com um nome diferente. Ele acabou... aceitou e talvez tenha ignorado, né? Vamos ver lá. Né? Eu vou dar um get aqui, ó. Olha só, a API aceitou, né? Ele retornou, até se olhar o log aqui, ó. Isso aí é curioso, tá, pessoal? Porque deu sucesso, né? Se a gente olhar o log aqui, ó, ele falou, opa, ó, né? Funcionou e deu 201 created, certo? Uhum. Só que se a gente for olhar lá dar um get lá na API do terceiro lá, olha o que aconteceu com o CPF do carinha aqui, ó. Não validou, foi né? passado nulo, né? Ou seja, apesar de ter dado um sucesso ali, né, a API aceitou, o nome o CPF do cara ficou nulo lá, né? Ou seja, se tivesse uma validação que não tem, né, fosse realmente um caso real, isso aqui teria retornado erro, né? Ele não deveria aceitar devido a algum tipo de erro, tá? Então, é sempre importante testar, tá, pessoal? Ver se deu certo, né? E aí, como é que a gente trata isso agora, né? Eu preciso transformar esse campo nosso aqui, né, Natural Person Document em Federal Document. Então, vamos lá no Mapper, né? E, a princípio, o que eu poderia fazer lá no nosso Mapper, no Customer Mapper? Eu poderia só criar um cara, deixa eu ver o que ele precisa lá. Um to request, talvez, não? Eu poderia criar boa, né? Um to request. Então, ele vai me devolver um person API request, né? To person API request. E ele recebe um customer DTO. Beleza? A princípio, eu poderia fazer isso. Aí, Rafa, a gente vai entrar naquele lance lá do nome dos campos diferentes, né? Uhum. Olha lá, ó. Em um, eu tenho Legal Person Document, no outro Federal Document, né? Então, poderia usar o mapping, beleza? E falar que o alvo, né, Federal Document, equivale ao target, aliás, ao source, né? Fonte Legal Person. Beleza? Uhum. Isso aqui vai funcionar.
só que só para pessoa física. Quando eu tentar cadastrar uma pessoa jurídica, isso aqui já não vai dar certo, né? Vai ficar nulo lá o campo. Por quê? Porque não tem o depar aqui, tá? E um detalhe, né? Aí você pode pensar, então eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Só que isso acaba não funcionando também. Isso aqui acaba gerando um erro de compilação para a gente, tá? Então a gente vai ter que tratar isso aqui, né? Ele já inclusive está acusando um problema aqui, né? Então a gente vai ter que tratar isso de outra forma, beleza? Como é que eu uso esse cara, né? Lá na request, vou fechar aqui. Lá na request, em vez de passar o DTO, tá? Eu vou chamar o mapper, né? Mapper, o person API request e passo o DTO, beleza? A única alteração que a gente vai ter que fazer aqui, que é para o mapper transformar, né? O DTO em API request, beleza? Cara, vamos tentar subir assim para ver o que acontece? Uhum. Não temos nada a perder. Não é? Opa! Olha só, ele nem deixou subir. Tá vendo? Por quê? Ele já está reclamando aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver o erro. Ah, aqui, ó. O target, né, a propriedade de alvo, foi mapeado mais de uma vez, ó. Tá vendo? Então ele nem deixa você fazer isso, né? Então tá bom. Como eu quero só, por enquanto, natural person, eu vou tirar esse cara aqui e vamos ver se ele deixa eu subir. Que é o CPF, né? Já é alguma coisa, né? Não é? Boa. Olha lá, funcionou e subiu, né? Legal. Agora vamos testar nossa integração. Eu vou pegar um outro CPF aqui. Vou chamar lá. Cara, eu vou esquipar. Esquipar não, vamos lá, já estamos aqui. Ó, ele deu sucesso, beleza? Por curiosidade, vamos olhar o body que ele gerou aqui. Ah, ele já passou, então não vai dar para ver, mas beleza, tudo bem. Vamos só passar então. Então, ó, ele falou de novo que foi com sucesso, né? Recebeu um 201, certo? E aí vamos consultar lá. Vamos ver se foi mesmo. Foi, resolvi o problema da pessoa física, certo? Só que e se eu mandar uma pessoa jurídica? Né? Vamos tirar um aí fica para a próxima sprint, né? Não é? Não dá para entregar tudo de uma vez, né? Cadê o Python para priorizar isso daí? Vamos usar a resposta clássica. Aí depende, né? Aí depende. Ó, então vou passar uma pessoa jurídica e é o seguinte. Vamos lá. Eu vou jogar um... Aqui. Dessa vez vamos olhar o body lá, que agora já não vai ter passado. Ó, no body ele já gerou um nulo, tá vendo? Federal Document, né? Ou seja, ele vai dar sucesso. Então, se a gente andar aqui, ó, sucesso, né? Vai responder aqui com sucesso de novo, beleza? Só que lá na API, ele vai criar de novo como nulo, tá vendo? E esse é o problema que a gente vai atacar de fato aqui, né? Poxa, eu tenho duas propriedades, eu não posso duplicar, né? Igual eu tinha feito aqui. E aí, como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu faço os dois campos serem mapeados para um mesmo? Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar de código aqui agora. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou dizer no meu mapper aqui, eu vou dizer o seguinte.
eu vou falar para ele que o target é o Federal Document, né? Ou seja, aqui, ó, ele vai usar o documento Federal Document, vai usar esse campo, mas o meu source vai ser ponto. Tá? O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que eu vou usar a entidade Customer DTO inteira, todos os campos dela, beleza? Só que aí eu preciso dizer, olha, como que eu uso todos esses campos, né? Então, o mapping aqui, ele tem um cara chamado Qualified by Name, tá? Esse cara, ele permite passar um método que vai ter a regra de uso desses campos aqui para fazer o mapeamento, beleza? Então, Qualified by Name, né? E eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Nesse Qualified by Name, o Federal Document, beleza? E aí, eu vou criar um método aqui no Mapper, né, para dizer como que vai ser essa regra de mapeamento, beleza? Uhum. Tem um porém aí, tá? Um porém não, uma feature, né, do Java 11 aí para cima, que são os default methods, tá? Nas APIs, né, normalmente, você não conseguia criar métodos com corpo, certo? Eu só conseguiria criar métodos assim, ó, sem um corpo, né? Métodos abstratos, tá? A partir do Java 11 aqui, já usando o 17, eu tenho os default methods. São métodos nas interfaces que podem ter um corpo, beleza? Então, um default method, ele é um método comum, né? Eu marco ele como default, coloco aqui o tipo de retorno, que é string, e eu vou dar um nome para ele aqui. To Federal Document. E aí eu posso ter numa API um método com corpo. Numa API não, numa interface, um método com corpo. Beleza? Tem alguma coisa tipo isso no .NET, Rafa? Curiosidade. De cabeça eu não lembro, cara. Pode crer. Mas deve ter, porque as duas andam juntas, né? Um copia o outro. Sim, sim, sim. E assim, né, em termos de evolução, o .NET ele evoluiu mais rápido, né? O .NET é bem melhor do que o Java, né? Há controvérsias. Bom, e aí vamos lá, ó, né? Eu vou seguir esse cara aqui, e aí eu vou dizer o seguinte, eu vou criar esse métodozinho, e aí dentro dele eu vou falar assim, ó, se você encontrar, né, se tiver preenchido no DTO, se tiver preenchido o Legal Person Document, o CPF, o CNPJ, usa ele. Se não, usa o CPF. É um if-else, tá? Uhum. Eu poderia escrever isso assim, ó, né? Aliás, eu tenho que receber como parâmetro aqui o Customer DTO, beleza? Eu poderia escrever assim, né? If CDTO, se o CPF for diferente, não, for diferente de nulo, retorna o CPF, certo? Se não, retorna o CNPJ. Eu poderia escrever isso assim, ó, no if-else, tá? Porém, cada vez mais, né, o pessoal está evitando esse uso da linguagem, tá? Usar if-else, né? O pessoal tem usado operador ternário ou tem usado o estilo de programação funcional do Java, tá? Então, esse if-else, ele pode ser substituído por uma expressão. Eu posso dizer o seguinte, ó, retorne, né? E aí tem uma classezinha chamada Object, que a gente usa, né? Objects no Java útil. E essa classezinha tem vários métodos, tá? No caso, eu vou usar o off-nullable dele. Então, eu vou fazer o import, né? Java útil, pitch, off-nullable. Fazer um import estático, para ficar bonitinho, beleza? E esse off-nullable aqui, o que ela faz? Né? O que esse método aqui faz? Tá? Este carinha, ele vai retornar um optional, né? Ele não vai retornar nunca um nulo, tá? Então, se eu tiver esse campo preenchido, ele retorna o campo.
senão ele retorna um optional vazio. E qual que é a vantagem disso? É que eu nunca vou ter um pointer exception aqui, né? E eu vou poder tratar esse optional de uma forma melhor, sem ter um pointer exception, sem parar a minha aplicação. Beleza? Então, off-nullable do quê? Né? E aí eu vou fazer quase a mesma coisa. Ó, DTO. Né? Então, ele vai retornar um off-nullable do CPF, certo? Ou então, né, se não tiver o CPF, ele vai retornar o legal person document, que é o CNPJ. É a mesma coisa, escrevi o mesmo código, só que usando o estilo de programação funcional do Java 17. Beleza? Acaba dando no mesmo. Ô, Jorge, ali no finalzinho você usou 2 pontos. Isso aí quer dizer o quê? Isso. Esse cara aqui, bem lembrado. Eu posso fazer assim, ó. DTO.legal person document. Eu poderia fazer dessa forma, tá? Porém, nesse caso, como esse método aqui, ele é esses campos, né, esses atributos, eles podem ser acessados diretamente, tá? Tanto o ID, né, quanto o new para instanciar. Então, eu posso usar esse operador. Esse aqui é um operador de linguagem de programação funcional do Java, a partir de Java 8 já tinha, né? Que é um operador que permite acessar métodos e atributos, tá, de uma classe. Então, dá no mesmo, né, eu fazer DTO, DTO.legal person document, né? Aqui eu estou acessando esse método, que é um getter, ou eu posso também chamar ele assim, tá? Sintaxe, né, de linguagem de programação funcional, e é um operador que permite acessar os atributos e os métodos de uma classe, beleza? Então, tanto faz eu escrever dessa forma ou escrever assim, beleza? Nesse caso, né, eu vou usar esse operador. Esse cara aqui, quem quiser se aprofundar mais, tem um livro muito bacana, que é esse livro. Jorge, nesse caso aí, você usou porque era obrigado ou foi só uma opção? Nesse caso, eu usei porque era obrigado, tá? Porque se eu passar uma chamada direta aqui, como eu estou usando um or else get, né? Esse cara aqui, ó, ele espera o que a gente chama de supplier, né? Então, ele espera algum código de programação funcional, né? Ele espera alguma coisa que ele possa utilizar. Então, se eu chamar direto, você vai ver que vai dar erro, tá? Aqui vai dar erro. Se eu meter um DTO legal aqui, ó, ele vai dar erro e ele vai falar, olha, você está passando uma string, né? E eu não quero uma string, eu quero um supplier, eu quero uma classe que eu possa trabalhar em cima dela, tá? Ó, abrindo aspas, aí seria tipo um ponteiro, então. Tipo um ponteiro, mais ou menos igual a isso. Tá bom. Mais ou menos igual a isso. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo falando disso, né? Falando de programação funcional. Quem quiser se aprofundar, tem 2 livros bons. Um é esse. Opa. Um é esse aqui. Outro é esse aqui, ó. Modern Java in Action. Cara, esse livro é muito bacaninha. Ele aborda, né, essas questões de linguagem de programação funcional da Manning, né? Um livro bem bacana. E tem o da Casa do Código também, tá? Que é o Java 8. Esse livro aqui, ó. Então, quem quiser se aprofundar, pode dar uma lida ou nesse aqui, beleza? E aí a gente precisa gravar um videozinho falando disso, Rafa. Sim. Boa. Então, eu criei o métodozinho que eu vou utilizar aqui, né, para regrinha de mapeamento, tá? Poderia usar um if else, né? Mas para demonstrar um pouquinho aqui esse uso. E aí eu preciso anotar esse cara com named. Tá? Então, named, né? E o que eu vou passar para o named? Eu vou passar o nome do método que eu quero colocar no qualified by name aqui. Beleza? Bom, isso aqui vai gerar por baixo dos panos, né? Vai gerar o código para mim
com as regrinhas de mapeamento, tá? Vamos ver se funcionou? Vou subir aqui a aplicação. Boa. E aí, vamos lá. Vou chamar a minha API, né, com uma pessoa física. Vou virar um pouco aqui, no CPF. Então, ó, dou um send. E aí eu vou ver aqui, ó, se o request body lá, como é que ele tá. Beleza? Cara. Ó, que legal. Então, pro CPF já funcionou, beleza? Show. Se eu agora seguir aqui, né? Vou deixar ele seguir. Ó, ele vai falar que foi recebido com sucesso a resposta, né? O nosso CPF é o final 016. Vamos olhar lá se ele criou o 016. Certinho, beleza? Agora vamos testar com o CNPJ, né? Vamos pegar um CNPJ aqui. E vamos passar lá. Pessoa jurídica. Send. Vamos olhar lá. Vamos olhar o body como é que tá. Por curiosidade, né? Beleza, ó. Funcionou, né? Se eu seguir aqui, sucesso. Vamos olhar se ele criou lá. Nosso CNPJ final 1040, vamos olhar. Olha lá, criou certinho, né? Agora, então, assim, você vê que não é muito complicado, né? A gente perdeu mais tempo escrevendo o cliente do que ajustando o mapper, né? Você vê que não é muito complicado. E aí, cara, como é que isso funciona, né? Por baixo dos panos aqui, tá? Por baixo dos panos, a gente tem essa pastinha build aqui, e a gente vai ter uma classe dentro dela. Deixa eu pegar o mapper aqui. Então, o nome do nosso mapper é Customer Mapper, né? A gente vai ter um Customer Mapper em IMPL aqui, ó. Tá vendo? Onde é que fica essa classe, né? Ele fica nas classes geradas aqui, ó, no build, né? Beleza? E é aquilo que a gente está falando. Olha o tanto de código que o MapStruct escreveu para a gente, né? Tudo isso aqui, ó, as regrinhas, tá vendo? De validação para setar ou liga ou natural person document, né? Isso aqui ele mete um if aqui, tá vendo? Para fazer isso, né? Tá vendo? Para criar as requests, né? Então, todo esse código foi escrito. Eu podia escrever isso na mão, né? Aqui, mas todo esse código foi gerado pelo MapStruct para a gente, tá? Então, ele, por baixo dos panos, né, ele funciona dessa forma, gerando esse código aqui. Beleza? Show de bola. Até aqui, show de bola? Rafa, tem só mais uma última coisa. Dá tempo, será? Lógico, aqui a gente não está ao vivo, não. Então, ó, vamos fazer uma última, que é o seguinte. A minha API, quando eu mando lá, né, eu mandei salvar e tal, ele está respondendo certinho para mim, natural e legal, né? Então tá tudo belezinha aqui. Deixa eu só fazer um último teste. Só para a gente ter certeza. E deixa eu tirar aqui os breakpoints. Beleza, subiu, né? Deixa eu olhar aqui como é que está o nosso mapper. Implementado certinho, beleza? E aí eu vou fazer um último teste aqui, né? Vamos se cadastrar aqui.
Então, boa. Ó, respondeu certinho, né? Natural Personal Document, certo? Se eu cadastrar uma empresa aqui, tá, vou colocar um PJ aqui bonitão. E beleza, ó, nossa API está respondendo, belezinha, está integrado lá, né? Eu tenho logs aqui agora, então tenho as respostas de logs, tudo certinho. E está feita aí a integraçãozinha, né? Salvando os dados lá, direitinho, do lado do terceiro lá, né? E você vê que não é nada muito complicado, né, de ser feito, assim, desde que você entenda como funciona. Beleza? Cara, muito maneiro. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se você lembra, mas a gente tem uma trilha Java aqui no canal, né? Sim, sim. Eu vou adicionar esse assunto de hoje na trilha de lá. Então, a Poxa, de trilha, bola. né? A trilha, ela tem lá a parte lá de criar um CRUD, tem a parte lá foi a parte 1, né? Criar o seu próprio Isso. CRUD com Spring Boot. Teve a parte 2 aí, que você falou de autenticação e autorização. E agora, uma parte 3 aí com essa dica maneiríssima aí do MapStruct. Poxa, show de bola. Lá, inclusive, a gente fez uso do MapStruct, mas bem básico, né? Então, aqui a gente está dando uma aprofundada nele aí e vendo umas coisinhas um pouquinho mais avançadas aí nele. Muito bom, amigão. Mais alguma consideração final? Cara, é isso, Rafa. Valeu aí. Valeu pelo tempo aí, né? Valeu pela parceria aí. E show de bola. Vamos que vamos. Muito bom. Então, Bom, minha máquina está uma carroça aqui. Eu apertei para sair, mas ainda estamos gravando. É que eu clico, acontece alguns segundos depois. Amigão, muito obrigado, cara. Dica maneira. A gente sabe que é o tipo da coisa que você provavelmente passou um perrenguezinho no dia a dia e está trazendo essa dica mastigada, essa dica de ouro aí pra galera. Pô, tamo junto, hein? Pô, eu que agradeço, Rafa. Valeu aí pelo tempo aí, valeu pela parceria. Valeu, abraço. Demorou, valeu.